Saudações, meu irmão, minha irmã, hoje domingo de Ramos, dia 24 de março. Que a sua Semana Santa seja muito boa, santificada, abençoada, bem vivida e que seja um tempo de adoração profunda ao Senhor nosso Deus, em Jesus que por nós morreu, sofreu e ressuscitou. Meu querido e minha querida, bem-vindo, bem-vinda. Que a graça de Deus esteja sempre no seu coração. Lembre só de curtir o vídeo aí, tá bom? Inscreva-se se não se inscreveu, deixe os seus comentários, coloque as suas preces, entre também, por favor, aí no nosso site, cadastre-se ou ligue para nós. É muito importante você fazer parte dessa obra de amor e de evangelização que leva a tantos corações o amor do Senhor, na sua paixão, na sua morte e nas obras que Ele pode realizar em nossas vidas. Vamos evangelizar juntos como membros evangelizadores de Cristo, tá bom? Eu peço a você que reze comigo um Pai Nosso, ao invés da invocação do Espírito Santo, para que nós demos continuidade com a palavra do Senhor para nós hoje, um evangelho belíssimo, complexo e muito importante de nós ouvirmos o evangelho da paixão do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor seja amado e louvado por todos nós. Vamos ouvir a proclamação da paixão do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz, porque é que vocês a estão aborrecendo. Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois ainda antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade,
Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês, no andar de cima, uma sala grande mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isso é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca mais beberei deste vinho até o dia em que irei beber com vocês um vinho novo no reino dos céus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor, e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e reencontrou de novo Pedro dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando?
Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida levaram Jesus até a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do sumo sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiam nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro, que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o sumo sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o sumo sacerdote, tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus? Então o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do sumo sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que é você um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade.
Naquele mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada e Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costuma soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem, que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos e começaram a saudá-lo dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele, se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para fora a fim de crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então acreditaremos nele.
e os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus foi assim. Já era quase noite, quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso, José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que já tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José de Arimateia o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, essas palavras santifiquem nosso coração. Nós vemos aqui discípulos atemorizados, curiosos, queriam saber o que tinha acontecido, o porquê estava acontecendo aquilo com Jesus. Meu irmão e minha irmã, quando nós vemos aqui essa realidade da dor e da morte do Senhor Jesus, daqueles que eram os mais próximos dele, colocando Jesus em estado de solidão, fugiram. Um deles trocou sua lealdade por 30 moedas. O Getsemane, Jesus sofrendo antes disso, agonia, tristeza, angústia, sofrimento, mas sempre desejando realizar a vontade do Pai. Os discípulos não conseguiram ser solidários à dor do Senhor quando ele estava no Getsemane, como nós lemos aqui, dormiam. E o Senhor dizia: orai e vigiai para não cairdes em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Vemos aqui também a incoerência de Pedro, que para se defender, negou Jesus 3 vezes. E antes disso até, também teve um gesto de tentar defender Jesus, cortando a orelha daquele empregado do sumo sacerdote. Uma coisa boa, uma coisa ruim. Também quando a multidão preferiu soltar Barrabás, esquecendo todas as obras que Jesus tinha realizado no meio deles. Cada cena, meu irmão e minha irmã, nós vemos a injustiça da humanidade diante das pessoas. Nós vemos a manifestação
daqueles que queriam, levados pelas informações de outros, culpar Jesus, colocá-lo numa cruz, matá-lo, de forma injusta, orientados por um frenesi, a multidão toda disse: crucifica-o. Jesus sofreu por nós todas essas injustiças, foi açoitado, maltratado, deram-lhe cusparadas. Jesus passou por todo tipo de dificuldade. Carregou sua cruz até o Calvário. Carregou nossas dores, nossas dificuldades, carregou nossas inquietações, carregou no patíbulo da cruz nossos pecados. O sofrimento, meu querido, minha querida, que é colocado na cruz de Jesus, se torna redenção para nossas vidas. Esse sofrimento faz libertação e consolo para o nosso coração. Morreu por amor. Morreu experimentando a dor, a angústia, o sofrimento e a desolação para nos dar redenção. Apesar da nossa falta de compreensão, da nossa falta de entendimento, nós podemos experimentar a alegria de sofrer por amor a Jesus. Quando nós também nos desfazemos do nosso egoísmo, da nossa falta de perdão, quando nós também sabemos perdoar mesmo aqueles que foram injustos para conosco. E diante dessas vivências que nós temos em nossa vida, essa Semana Santa nos chama a rezar e dizer apenas ao Senhor: Senhor, eu não entendo nada, mas mesmo assim eu confio em vós. Repita comigo: Senhor, eu não entendo nada, mas mesmo assim eu confio em vós. Nós devemos reconhecer que nossos atos egoístas muitas vezes contribuem para a crucifixão de Jesus. Por isso nós devemos ter um sentimento de bater a mão no peito e reconhecer que somos pecadores. E que devemos nos converter pela paixão e morte de nosso Senhor. Enxergar a nossa pequenez, enxergar o quanto nós somos pequenos diante da grandeza de amor que o Senhor oferece a nós e começar a viver uma vida mais coerente com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. Enxergar as incoerências da nossa vida, bater a mão no peito e pedir perdão ao Senhor e mudar nossas atitudes. Santo Afonso dizia: Dio è locus e impazzito di amore per noi. Deus se enlouqueceu de amor por nós. A loucura da cruz, a loucura da morte. O justo morreu nas mãos dos injustos. E isso acontece também na nossa vida, quando nós somos provocados por injustiças, por maldades, quando fomos e somos perseguidos, quando passamos por tribulações em nossas vidas. Coloquemos tudo isso na cruz do Senhor, que morreu para nos libertar de toda a culpa. E vamos anotar no nosso caderno de oração nosso melhor desejo de sermos mais santos, mais agradáveis ao Senhor, mais dignos do seu amor por nós. Todo o tempo que você achar que por orgulho não deve perdoar, não deve recomeçar, não deve fazer o bem, não deve ser uma pessoa amável com aqueles que muitas vezes não foram amáveis com você, pense em Jesus na cruz. Pense na morte do Senhor. Pense naquele que se sentiu totalmente abandonado e mesmo assim disse diante dos seus malfeitores: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos aprender com o Senhor. E que essa Semana Santa na sua vida seja um tempo de muita luz e muita graça. Vamos nos tornar mais humildes, vamos ser mais compreensivos, vamos olhar mais a nossa vida e vamos realmente tomar posturas reais de conversão, de mudança, que parta
de dentro do nosso coração para uma vida nova e cheia da luz e da graça que Deus nos oferece. Que essa grande leitura seja também para a nossa grande conversão, para a transformação de nossas vidas. Que assim seja. Amém. E nesse domingo de Ramos, vamos rezar com muita fé dizendo: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Repita comigo: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Mais uma vez: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. E vamos pedir a bênção, tanto para as intenções aqui mandadas para mim, hoje domingo de Ramos, como também para a água que você apresenta ao Senhor com muita fé. Que o Senhor olhe por nós e nossas necessidades, que essa Semana Santa seja uma semana muito profícua de bênçãos, graças e conversões em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, de misericórdia e bondade, vos pedimos bênçãos sobre as intenções que nos foram enviadas, sobre estas, Senhor, que estão sendo feitas por este meu irmão e por esta minha irmã. Olhai benigno, misericordiosamente, sobre todas essas necessidades aqui apresentadas e escutai também nossos louvores e gratidão. Olhai, Senhor, também para esta água que vos apresentamos com fé. Queremos alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada inimiga. Por isso vos pedimos, Senhor, concedei por vossa bondade e misericórdia infinitas, que nós sejamos sempre dignos de receber as bênçãos da água da salvação e nos aproximemos de vós desejosos de um coração cada vez mais puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Abençoai, pois, esta água que vos apresentamos, e que aqueles que dela tomarem ou por ela forem aspergidos e até os ambientes, Senhor, onde esta água tocar, recebam as graças e bênçãos necessárias em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba sua água com fé, esperança e com muito amor no seu coração nesse domingo de Ramos. Faça um momento de oração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, e pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Desça sobre você nesse domingo de Ramos e em toda a Semana Santa que iremos juntos empreender em preces, orações, louvores, agradecimentos e penitências. A bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta aí esse vídeo, tá? Por favor, se inscreva se ainda não se inscreveu em nosso canal, compartilhe e deixe também seus comentários. Por favor, também entre em nosso site www.obradecristo.com.br ou nos ligue aí no telefone 0 operadora 11 3509 8500 e venha participar dessa obra de amor e evangelização, a obra de Cristo. Juntos, levemos o amor do Cristo, que por nós morreu, mas também ressuscitou, a todos os corações. Quantas pessoas precisam conhecer o Evangelho do Senhor? Quantas pessoas ainda precisam experimentar esse Cristo?
em suas vidas. Vamos juntos evangelizar. Meu querido e minha querida, uma Semana Santa profícua, abençoada, uma Semana Santa fecunda na sua vida. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.